ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. 12:02, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente pelo WhatsApp, o número é 973350038, de novo, 973350038, e participe também, interaja com a gente pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Nesta edição do Programa Gente que Fala de hoje, eu apresento os nossos convidados, todos operadores do direito, começando pelo Dr. Kiyoshi Arada, advogado, que atua em direito tributário e direito financeiro, ex-procurador-chefe da Consultoria Jurídica de São Paulo e atual presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Dr. Kiyoshi Arada, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, tudo bom? Dando sequência aqui à apresentação dos nossos entrevistados, também com a gente o advogado doutor Décio Policastro, que atua em direito médico e responsabilidade civil médica. Tudo bem, doutor Policastro? Seja bem-vindo. Bom dia, é uma satisfação estar novamente com você, Mauro, e com seus ouvintes da Rádio Trianon e da Rádio Universal de Santos. Muito obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Também com a gente o advogado doutor Wagner da Costa, atua em direito civil, criminal e do consumidor. Doutor Wagner, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, doutor Kiyoshi. Boa tarde, doutor Décio. Boa tarde, doutor Benzi. E a todos os nossos ouvintes. É com grande alegria que eu volto a participar novamente nesse debate aqui, na Gente que Fala, que eu acho que é muito importante para o nosso público que estão nos ouvindo. Muito bem. E seguindo, fechando aqui a nossa bancada de operadores do direito, o economista, advogado, o doutor Benz Palteac, que atua em direito imobiliário. Doutor Benz, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro. É um prazer muito grande estar aqui, em especial num time de tanta qualidade que nem esse. Muito obrigado pela oportunidade. Então vamos abrir aqui essa edição de hoje com o seguinte tema que está movimentando o Rio de Janeiro desde as primeiras horas da manhã, e não Rio de Janeiro, mas todo o país. A Polícia Federal iniciou hoje de manhã a Operação Placebo sobre suspeitas de desvios na saúde do Rio de Janeiro para ações na pandemia de coronavírus. Os 12 mandados de busca e apreensão incluem o Palácio Laranjeiras, a residência oficial do governador Wilson Witzel, a casa onde ele morava antes de ser eleito também, e o seu escritório de advocacia. Outro alvo da ação é o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, que recebeu 836 milhões de reais para construir os 7 hospitais de campanha até o fim de abril. Mas até hoje, 6 deles ainda não foram entregues. Eu começo com o senhor Dr. Kiyoshi Arada. Vamos analisar isso que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. O senhor entende que é uma decorrência vem na esteira aí do que aconteceu nos últimos dias, a divulgação do vídeo da reunião ministerial. O que se buscava ali era tentar entender se as denúncias apresentadas pelo ex-ministro Sérgio Moro estariam lá de suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O governador Wilson Witzel, agora por conta do que aconteceu na parte da manhã, já disse o seguinte: a interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada. Como é que o senhor avalia? Eu acho que essa ação da Polícia Federal no Rio contra os escritórios, os lugares indicados pelo governador Witzel, não tem nada a ver com a divulgação da fita, do vídeo, ou com a acusação de que o presidente teria tentado interferir na Polícia Federal. Diz o ditado popular que a ocasião faz o ladrão. No tempo de pandemia, as regras de licitação são flexibilizadas. Disso se aproveitam os maus agentes públicos para superfaturar
o preço de importação dos equipamentos, dos medicamentos, etc. E eles colocam a culpa da sua corrupção no estrangeiro, no exportador lá do exterior, que estariam direcionando os produtos na base de quem paga mais. Isso não é verdade. A verdade é que as autoridades brasileiras, de diferentes pontos do país, não apenas no Rio, Salvador, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão promovendo o desvio de verbas nesse estado de calamidade pública. Sim. Doutor Décio Policastro, o senhor vê alguma relação entre a divulgação do vídeo, que o objetivo ali era tentar entender as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, sobre uma suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal? O senhor vê alguma relação entre esse fato da manhã com a divulgação do vídeo? Eu acho muito difícil estabelecer uma relação. O que eu penso é o seguinte: as pessoas que abusam desse momento difícil que nós estamos atravessando devem responder rigorosamente e criminalmente por suas ações maléficas. Agora, precisamos ter um cuidado muito grande para não envolver questões ou perseguições políticas em torno dessas pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Agora, doutor Wagner da Costa, sua avaliação sobre este episódio da manhã, considerando o que disse o governador Witzel, a interferência anunciada pelo presidente da República na Polícia Federal está devidamente oficializada. O que o senhor entende disso? Olha, com a divulgação do vídeo determinado pelo ministro Celso de Mello, se fizer uma ligação das palavras ditas pela ministra Damares, ela disse que ia prender governador, ia prender prefeito, ia prender tudo. Então, se a gente fizer uma ponte, provavelmente ela já estava sabendo que a Polícia Federal iria atuar contra governador, contra tudo. É uma situação que deixa, assim, uma luz para a gente olhar, né? Entende? Então, pode ser que seja uma guerra política aí, um quer fazer palanque nas costas do outro, e é aquela guerra, porque a eleição de 2022 ainda não aconteceu, e o pessoal já está se preparando para essa guerra. O que me parece é uma situação que realmente precisa ser apurado tudo, porque numa situação dessa pandemia, tudo, as coisas, o dinheiro, porque não tem limitação, e o pessoal abusa um pouco do preço, de ganhar um dinheirinho em cima. Isso aí precisa apurar mesmo, com rigor, né? Mas é aquela história. Como a gente que milita, às vezes, na área criminal, a gente vê que quando um bandido, a quadrilha briga um com o outro, eles começam a denunciar os crimes que aquela quadrilha cometeu. Então, uma briga dessa começa a aparecer as coisas, né? Uma pessoa acusando o outro. Mas eu estranhei, porque a fala da Damares nos levou a uma conclusão que diz que ia prender governador, prefeito, tudo. Então, ela já estava sabendo de alguma coisa. Nessa linha, doutor Wagner, temos a informação também que a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, numa entrevista ontem à Rádio Gaúcha, antecipou essa informação de que haveria uma operação contra... Ela não disse o nome, mas antecipou que haveria uma operação em cima de governadores. Então, dá a entender que houve um vazamento do trabalho que seria feito hoje. Houve um vazamento que o vazamento tinha que ser, um caso de polícia investigativa, polícia judiciária, não poderia ter vazamento dessa diligência. Poderia ter um vazamento até para a pessoa que estava sendo investigada. Então, quer dizer, está havendo algum erro aí de vazar as informações da Polícia Federal. Isso também nos deixa alerta pela denúncia do Moro também, que quando ele disse que o presidente tinha que saber todos os atos da Polícia Federal. A Polícia Federal não tem que estar informando
a investigação, porque a investigação tem que haver, às vezes, um sigilo, senão quebra. A investigação ela não se concretiza, né? Por essas informações antecipadas, né? Como me parece que está bem claro que o pessoal do grupo do Bolsonaro já sabia que ia acontecer essa investida contra o governador do Rio. Doutor Benz, o que a gente pode esperar, então, é que essa operação placebo tenha uma sequência em outros estados, para que se verifique se o objetivo realmente é verificar o que está acontecendo em relação ao trabalho de combate à Covid. Então, é de se esperar que isso aconteça em outros estados também. Perfeitamente. Eu acho que a questão fundamental seria o seguinte: em primeiro lugar, qualquer iniciativa por meio do poder público de controlar qualquer ato de corrupção ou de malversação de verbas tem que ser apurado, tem que ser controlado, principalmente numa época que a gente está vivendo essa questão da pandemia, essa questão de saúde tão preocupante. Agora, particularmente, eu fico muito preocupado porque toda essa questão do ex-ministro Moro era no sentido que o presidente estaria tentando exercer um poder acima do que lhe fosse permitido sobre a Polícia Federal. Eu acho que essa concentração de poder é um pouco preocupante. E essa diligência feita nesse momento contra o que aparentemente, o que obviamente é o adversário político da presidência, isso me causa uma certa preocupação, de modo para não se usar a máquina pública, a Polícia Federal, para marcar pontos políticos, para tentar justificar determinadas condutas e determinadas posições. Então, a gente tem que ficar um pouco dividido, esperar que qualquer irregularidade seja minimamente apurada, detalhadamente apurada, mas também que não haja uma manipulação política da Polícia Federal. Essa sua dúvida, doutor Benz, essa sua preocupação, o que a gente tem que ver é justamente o próximo passo, para onde essas diligências Exatamente. Irão, para quais estados irão e quais governadores serão atingidos. Exatamente. A gente vai ter uma ideia melhor do que isso representa. Causa uma preocupação porque ele pode agora direcionar esse tipo de conduta para outros governadores e querer, com isso, marcar pontos políticos. Então, se isso servir para apurar uma irregularidade, uma verba mal utilizada, não existe possibilidade de se criticar, né? Mas se isso for utilizado para objetivos políticos, realmente é muito preocupante. Doutor Kiyoshi Arada, eu queria abordar com o senhor o próprio vídeo da reunião ministerial, divulgado na semana passada. O que pareceu ao senhor uma reunião onde o presidente atua daquela maneira? Muitos até relevam a questão dos palavrões, mas a questão ali é a falta de possibilidade dos ministros de colocarem o contraditório. Ali quem manda é o presidente, ali quem fala os palavrões é o presidente, e quem determina, evidentemente, tem que ser o presidente, mas não tem ali uma conversa. Ali você vê pessoas, digamos, subjugadas, não? É verdade. Agora, o que originou o inquérito, presidido por ministro Celso de Mello, foi evidentemente a denúncia do senhor Sérgio Moro de que naquele vídeo estaria a prova da tentativa de interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Isso não aconteceu. Se você ler o trecho degravado pertinente a esse episódio, o seu presidente fala muitas vezes em troca de agente de pessoal de segurança nossa. E lá no finzinho ele fala por que não posso mexer num agente de segurança que pertence à estrutura nossa. Estrutura nossa é o Gabinete da Segurança Institucional, que é um órgão da Polícia, da Presidência da República. A Polícia Federal não pertence à estrutura do presidente da República. É um órgão permanente e autônomo, independente, que tem por função fazer o papel de polícia judiciária no âmbito da União, onde o chefe do executivo não tem o poder de interferência. É diferente da CGI. Então, aí não houve prova de coisa nenhuma. Então, não sei, eu estranhei a divulgação na sua inteireza pelo ministro Celso de Mello, um decano normalmente cauteloso, muito competente, divulgar 2 horas de vídeo quando contém apenas 3 minutos de trecho pertinente à denúncia
objeto de apuração no inquérito. Então, aquela reunião ministerial, que aparentemente era de trabalho, como você disse, Mauro, o presidente tomou conta de tudo. Ele disparou ofensas, xingamentos para tudo quanto é lado. Os governadores, prefeitos, Câmara, inclusive o ministro dele, que tem uma boca, digamos assim, fora do comum, passou a bradar exigindo prisão de bandidos do Supremo Tribunal Federal, que é uma ofensa gratuita. Ele nem explicou a razão de tamanha ofensa. Então, esse vídeo, na verdade, divulgado no momento em que o presidente havia conseguido fazer uma pequena conciliação com 27 governadores para promover uma ação conjugada, harmoniosa em combate ao coronavírus, no dia seguinte veio à tona esse vídeo, os governadores ficaram ofendidos e mudaram o tom do pronunciamento. Então, todo aquele trabalho, aquele esforço para pacificar os ânimos, para promover a ação conjugada entre os poderes, entre as entidades políticas, foi para o espaço. Então, essa é a avaliação que eu faço. Agora, não tem nada de ilegal ou inconstitucional, como aventado por alguns juristas que deram entrevista na Globo, no fato de o ministro determinar a quebra do sigilo integral do vídeo. Isso está dentro das atribuições normais. Não se discute esse aspecto legal e aspecto constitucional, mas a oportunidade e conveniência da divulgação que eu não estou, data máxima vênia, concordando. Divulgar, se fosse no momento normal, tudo bem, mas no momento de conturbação política, isso é jogar lenha na fogueira da confusão. Por isso que eu não concordo. Muito bem, dando sequência aqui aos temas do programa Gente que Fala, você acompanha o programa pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Marque a gente com a hashtag Programa Gente que Fala. 2 dias após o ministro Celso de Mello divulgar o vídeo da reunião ministerial, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter um trecho da Lei de Abuso de Autoridade. É o artigo 28, que diz que divulgar a gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou ferindo a honra ou a imagem do investigado, a pena de detenção é de 1 a 4 anos. O fato é que o presidente Bolsonaro tem esboçado uma estratégia contra o relator do inquérito sobre sua interferência política na Polícia Federal, argumentando que suas decisões têm motivações políticas para prejudicar o presidente. Doutor Wagner da Costa, este artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade que o presidente Bolsonaro divulgou, pode ser aplicada? Ele tem razão em relação a este artigo? Pode ser aplicada no caso da divulgação do vídeo? Não pode ser aplicado, porque ele fala, o artigo fala na intimidade ou a vida privada. O homem público, ele não tem vida privada. O homem público, e ele não expôs a intimidade. O problema é o seguinte, o povo, que tem que fiscalizar, todo o poder emana do povo, e pelo povo será fiscalizado. E o povo tem que saber desses acontecimentos. Eu acho que o ministro foi muito cuidadoso em excluir os casos que poderia dar uma confusão internacional, tudo, com ofensas. E nada naquela reunião se tratou das coisas mais importantes que o Brasil está vivendo, que seria o caso da pandemia, não se falou nada, só se falou palavrões e mais palavrões. Então, a população tem que saber em quem ela votou. Quem são as pessoas que estão governando o país? Nós temos esse direito de saber, entende? Mas contra quem está cometendo aí um crime de atribuir crime para o ministro Celso de Mello é o próprio presidente da República, o Bolsonaro. Ele tá levantando uma questão, ele quer tentar uma suspeição do ministro, né? Porque ele está presidindo, mas não tem, é um ministro experiente, tudo, jamais ele irá cometer um crime de abuso de autoridade. Isso aí não cola, esse artigo 28
de jeito nenhum, porque não se fala em vida privada, nós se falamos... aquela reunião é uma reunião do interesse do povo brasileiro. Então, ele tem que saber os palavrões, os xingamentos, e quantos crimes não se cometeram naquela reunião, de abusando, tentando desconstituir autoridades, ministro do Supremo e governadores e tudo. Quer dizer, então, aquela conversa que o Bolsonaro teve ali com os governadores dias antes da divulgação do vídeo, eu entendo que foi uma falsa, né? Porque ele, de um lado, ele faz uma coisa, depois ele fala que é outra. Quer dizer, então, nós não podemos viver de um presidente que fica... o que ele fala sentado, ele não responde em pé, e com mentiras e tudo. Então, eu acho que a população tem que saber, os governadores têm que saber, entendeu? Para que o Brasil entre no trilho e realmente nós estamos mal representados no Poder Executivo Nacional. Doutor Benci, cola essa estratégia do presidente Bolsonaro de usar o artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade contra o ministro Decano? Eu acho que essa conduta dele é completamente abusiva, tanto politicamente quanto juridicamente, né? Como o doutor Wagner falou, tem uma distinção que tem que ser feita entre a vida privada da pessoa e a função que ele exerce como representante do Poder Executivo, né? Ele participou de uma reunião onde, teoricamente, deveria estar discutindo as coisas mais importantes que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Nós temos uma pandemia, uma questão de saúde monumental, que vai matar muitos milhares de pessoas. Nós temos uma questão econômica que eu acho que o governo federal está muito ausente, ainda não participou, ainda não tomou as condutas necessárias, né? Porque existe uma discrepância entre a perspectiva que o presidente tem da importância e das consequências dessa pandemia e da resultado da economia. Então, ele acha que ele quer preservar a economia e sacrificando a saúde das pessoas. Então, existe uma discrepância. O que eu acho que ele está querendo fazer é intimidar o ministro, que é uma coisa absolutamente impossível, né? Não pode se aceitar isso, porque o que não pode ser divulgado seria qualquer manifestação ou qualquer informação da vida privada dele, da vida particular, da relação dele com os familiares, alguma coisa nesse sentido. O que foi divulgado foi nada mais do que uma reunião ministerial, aquilo como o doutor Wagner falou, é direito do cidadão saber o que está sendo discutido, qual a prioridade que está sendo dado, qual o enfoque que está sendo dado e qual a posição dos ministros, aquela manifestação completamente absurda do ministro da Educação, chamando o ministro de bandido, sei lá do que ele falou. Isso é uma falta de percepção da Constituição, da forma republicana de conduzir, que é imperdoável, na minha percepção. Doutor Décio, acabou caminhando para o seguinte, o presidente Bolsonaro depois chegou a dizer que agora as conversas com os ministros serão individuais, não serão mais em formato de reunião, ou seja, a parede, o sofá está grande para a sala, em vez de você trocar o sofá, você quebra a parede. Não é isso? Primeiramente, eu quero endossar o que disse o doutor Kiyoshi Harada, meu antigo companheiro de quando éramos conselheiros do Instituto dos Advogados de São Paulo, do doutor Wagner, que é membro da Comissão de Prerrogativas da Ordem, e do doutor Benci, e acrescentar o seguinte: o ministro Celso de Mello, nos meus 50 e tantos anos de advocacia, sempre foi visto como uma pessoa íntegra, merecedor de todo respeito. Ele, afinal, é o decano do Supremo Tribunal Federal. Não merece e nem deve ser atacado de forma alguma. É um homem íntegro. Quanto ao artigo 28, que o presidente tomou base para se manifestar, eu acho que, além do que disse o Dr. Wagner, é o seguinte: o vídeo não pertence ao presidente, porque ele diz divulgar gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou ferindo a honra ou a imagem do investigado. Esse vídeo não é de propriedade do presidente Bolsonaro, mas sim
da comunidade brasileira, dos brasileiros, da instituição brasileira. Então, ele não tem nada de querer se basear nesse dispositivo que não se aplica de maneira alguma nesse episódio. Olha, pessoal, o mundo vive uma pandemia cujas consequências ainda são imprevisíveis, tanto na sua extensão quanto na sua duração. No entanto, os especialistas são unânimes em afirmar que a crise de saúde está se transformando rapidamente em uma crise econômica global, derrubando a arrecadação das empresas e, consequentemente, dos governos. Bom, diante da crise, como é que fica o direito tributário? Como a política tributária pode ajudar a enfrentar as dificuldades do momento, doutor Kiyoshi Arada? Pois não, Mauro. Esse isolamento social horizontal conduziu à retração da atividade econômica e, por conseguinte, quebra da capacidade contributiva do cidadão brasileiro. Então, o momento seria de ajuda financeira para esses contribuintes que estão completamente sem recursos financeiros para pagamento. Então, tem algumas medidas no âmbito federal, no âmbito estadual também, no âmbito municipal não vi, concedendo moratórias de tributos de sua competência. Agora, o que deveria acontecer é uma moratória geral decretada pela União, abrangendo as 3 entidades políticas, Estado, União e municípios, naquelas regiões afetadas pelo isolamento social mais intensivo. Não é? Isso não está acontecendo. Então, enquanto isso não for possível, eu acho que o governo deveria preparar, desde já, uma reforma tributária, mini-reforma tributária, para o pós-pandemia, a fim de devolver um oxigênio sugado do setor produtivo nessa época de pandemia. Qual seria essa reforma? Não é nenhuma dessas duas que estão em discussão no Senado Federal e na Câmara Federal. Seria uma reforma mais assim infraconstitucional para simplificar o sistema. Para que tantas medidas provisórias que mudam a legislação tributária de um dia para o outro? Então, é proibir a edição de medida tributária na matéria tributária e fundir tributos que têm o mesmo fato gerador. Para que PIS, COFINS? Deveria ter um só. Para que imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido? Isso. E depois, proibir a tributação por dentro, isto é, que o valor do tributo seja embutido na sua própria base de cálculo, que está dando 70%, 80% de discussão no judiciário, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, COFINS, exclusão do ISS da base de cálculo do COIN, exclusão da COFINS da base de cálculo da própria COFINS, e assim por diante. Então, Congelou a imagem dele. Algum problema com o sinal do Dr. Kiyoshi Arada? O nome de contribuição social. Então, é isso. Sim. Agora, o senhor acha, doutor, que eu acho que haveria espaço para esse trabalho de pensar como é que fica a política tributária pós-pandemia, nesse momento? Estamos até com dificuldade de encontrar um plano de saída para a questão da pandemia, abertura do comércio, abertura da economia. Os nossos políticos estão de alguma maneira, com cabeça para isso? Mauro, a pergunta é oportuna, porque tem ligação com a resposta dada à primeira pergunta. Quando eu disse da inoportunidade da divulgação integral do vídeo, era exatamente para não quebrar esse clima de harmonia e entendimento entre as 3 entidades políticas. Agora, o quadro ficou muito confuso. Como é que a União vai liderar uma reforma tributária, seja ela mini-reforma tributária, sem a participação e colaboração dos estados e municípios? Fica muito difícil, mas, na verdade, nessa época de pandemia, o Congresso Nacional deveria estar trabalhando a toque de caixa na implantação de reformas estruturais, uma reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado que não cabe mais dentro do PIB, entendeu? Não é, como diz o presidente
presidente da Câmara, o momento é de gastar. Sim, o momento é de gastar, mas é gasto qualitativo. Precisa fazer uma reforma administrativa. Para que estabilidade para tudo quanto é servidor municipal, até para o copeiro, até para o motorista? Para que isso? Bota tudo como seletista, reservando estabilidade para cargos efetivos concernente àqueles cargos de Estado, que exercem função de Estado, fiscal, diplomata, advogado público, entendeu? E o resto, tudo que pode ser demitido, seletista. E emplacar aquela PEC que o ministro Paulo Guedes preparou, a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional do salário. Botar isso numa reforma administrativa. A extinção dos municípios também é um outro ponto importante. O prefeito briga com o vice-prefeito, no dia seguinte você tem 2 municípios. Olha, eu fico aqui, você fica lá. Então, o prefeito que pegou pedaço do município, ele não consegue sobreviver com os recursos arrecadatórios próprios. É preciso a União ficar enxertando recurso lá toda hora. E esses municípios têm que voltar ao local de origem. Não pode o Estado Federal Brasileiro ficar sustentando 5.600, 700 municípios. Aliás, isso era ontem, hoje pode ter crescido mais. Se tem uma forma de criar município, tem que ter uma forma de extinguir os municípios. O último relatório da Organização Mundial da Saúde... Mauro, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Kiyoshi. Doutor Kiyoshi, nós sabemos que as repercussões de natureza econômica causadas pela pandemia são enormes. Os hospitais da rede privada estão, muitos deles, dispensando funcionários por falta dos atendimentos eletivos. Os médicos, por sua vez, estão tendo inúmeros problemas, porque estão com seus consultórios, muitos deles fechados. Os advogados, idem. O senhor vê alguma medida de natureza jurídica que esses profissionais possam tomar para minimizar esses problemas? Muitos deles estão, inclusive, em situação de entrar em débitos de natureza tributária. Como o senhor vê isso? Bom, se isso seria atacado por uma instituição de natureza representativa da classe, porque individualmente é muito difícil você brigar com o governo estadual, com o governo municipal. Mas, na verdade, o que está havendo é uma violação sem precedentes na história do Brasil dos direitos fundamentais do cidadão. Direito de ir e vir, direito de uso da propriedade que lhe pertence, e tudo isso está sendo cerceado não por leis, por decretos, por portarias, às vezes por ordem verbal. Um prefeitozinho pode prender o coitado do comerciante que abriu as portas da loja para ter dinheiro para comer amanhã, para alimentar sua família no dia seguinte, e fazendo uso indevido da Guarda Metropolitana, que não pode fazer, às vezes, da Polícia Militar. Então, o lockdown é isso daí, o rodízio para ímpar, isolamento social horizontal, não é? É muito bonito você ficar falando, fica em casa. Mas o governo que fala, fica em casa, ele é obrigado a prover as necessidades alimentares dessa família. Agora, o que os governadores estão fazendo é simplesmente isolamento social horizontal. Mais nada. Será que isso é tudo que um governador deveria fazer? Ele não tem um plano alternativo de combater o coronavírus e, ao mesmo tempo, não deixar a economia morrer? Porque a economia não é responsabilidade do governo. Quando a economia vai mal, quem paga o pato é o presidente da República, que sofre impeachment. Então, eles não estão nem aí. Faltou dinheiro, eles pedem um recurso da União. Se a União não dá, eles conseguem mobilizar a bancada lá no Congresso Nacional para promulgar uma medida que obrigue a União a dar dinheiro. Entendeu? Tem governadores aí que estão pegando esse dinheiro, 60 bilhões que a União está mandando, para o quê? Pagar folha. Ao mesmo que está pagando folha, vários governadores estão dando um aumento ao seu funcionalismo, quando eles fizeram um compromisso junto ao governo central para receber esses 60 bilhões
em troca congelar o salário do servidor até final de 2021. Não estão cumprindo esse compromisso. Então, assim fica difícil governar. Doutor Guidotti, só para completar, Mauro, dentro desse quadro do tenebroso que o senhor acabou de expor, que é a realidade, o senhor vê a possibilidade das entidades de classe, desses profissionais daqui a pouco eu mencionei, ingressarem em juízo com alguma medida pedindo a suspensão dos pagamentos de tributos ou algo semelhante? Sim, na esfera federal tem aquela portaria de 70 e pouco, que estão sendo usados no judiciário para esticar por 3 meses. Esticar por 3 meses, entendeu? Nós já estamos fechados quantos meses? 4 meses, desde março. Então, 3 meses de moratória não vai ser suficiente. Por isso que eu digo que precisaria ter uma moratória de caráter geral, no âmbito nacional. Evidentemente, excluindo os contribuintes situados em regiões não afetadas pelo coronavírus. Você sabe que 86% dos municípios brasileiros não têm coronavírus. Entendeu? Por isso que eu digo, esse feriadão prolongado de 6 dias vai levar o vírus para a cidade que não tinha. Aqui, Marizia, onde eu estou, a praia vizinha tocou fogo na estrada aí para impedir a vinda de paulistanos aqui na praia. Então, o prefeito São Sebastião montou 6 barreiras sanitárias para impedir a vinda de paulistanos, entendeu? Agora, não adianta proibir a entrada, porque o Tribunal de Justiça derruba a medida no dia seguinte, entendeu? Pessoal, o último relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que, a cada ano, milhões de pessoas sofrem as consequências, muitas vezes fatais, dos erros médicos, especialmente no diagnóstico, prescrição de tratamento e uso inadequado de fármacos. O índice já alarmante foi ampliado nos últimos meses com o surgimento da Covid-19, a doença nova, perigosa, que já nasceu cercada de mitos, teorias, notícias falsas e promessas de medicamentos milagrosos. Doutor Décio Policastro, o senhor já observa um aumento nesse sentido de erros médicos dentro desse momento que a gente vive de Covid-19? O que ocorre é o seguinte, Mauro, a pandemia, como nós sabemos, é uma doença que ainda não está precisamente identificada. Os sintomas variam de uma pessoa para outra, um simples resfriadinho, como alguém disse, ou uma tosse, ou uma febre. Então, é difícil dizer que há um erro médico. O que se pode dizer, talvez, é que haja o médico, quando não é cuidadoso no diagnóstico, quando faz um diagnóstico afoito, sem um exame mais profundo, ele pode realmente praticar um ato negligente. Ele deve se aprofundar nos exames. Hoje, afinal, não é como éramos antigamente, que onde tinha uma dificuldade enorme para diagnosticar. Hoje temos os exames laboratoriais, os exames de imagem, a radiologia, a tomografia, enfim, várias outros meios técnicos para pesquisar a doença, não é? Então, falar que houve um aumento de erro médico por conta da pandemia, eu acho que é um pouco arriscado. Porque... Pois não. Doutor Décio, nesse sentido, o público acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, no Instagram, a Juliana Moraes pergunta o seguinte: a determinação do uso de um medicamento que não tem comprovação científica, claro, ela se refere à cloroquina, isso pode se enquadrar na categoria de erro médico se algo der errado na aplicação desse medicamento? Sim. O medicamento novo, o medicamento experimental, exige-se a Anvisa, que é a grande Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela que faz o registro dos medicamentos. Um medicamento recente, um medicamento experimental, antes de levar para uso clínico,
ele passa por uma testagem enorme. Os laboratórios gastam muito dinheiro em cima dessas pesquisas. Então, não é simples intuição ou achar que o medicamento serve para um, não serve para o outro. Cada organismo é diferente. Há pouco, a Organização Mundial de Saúde deixou de lado os estudos da hidroxicloroquina, porque chegou à conclusão que prejudica a saúde das pessoas. Porque o que se exige de um medicamento novo? Que haja eficácia e segurança. Quando ele se mostra inseguro, não deve ser utilizado, que, afinal de contas, estamos lidando com o corpo humano. Ele pode ser muito eficiente num laboratório, mas nos momentos de testagem clínica com seres humanos dá um resultado adverso. Então, é muito perigoso. Olha, gente, o fechamento do comércio e serviços nessa quarentena já fez muita gente perder renda e o emprego e, consequentemente, ter dificuldades, claro, para pagar as contas. Um gasto relevante que pode sofrer impacto nesse cenário é o aluguel. Para especialistas, o caminho pode ser negociar. Porém, no caso do aluguel, quase sempre iremos lidar com outra pessoa cujo orçamento também pode também ter sido impactado na crise ou até ter o aluguel como única fonte de renda. Doutor Bense, nesse momento de pandemia, digamos, conjugar o verbo negociar está mais difícil, tanto para locador quanto para locatário, uma vez que ambos estão com dificuldades, estão perdendo suas rendas? Bem, realmente acho que a primeira coisa tem que ficar bem claro, eu acho que boa parte dos advogados que eu conheço, quase todos, recomendam que as partes procurem fazer uma negociação, né? Realmente esse seria a melhor alternativa para ambos os lados, e se tratando de locação principalmente. Eu tenho uma preocupação muito grande no seguinte sentido, eu tenho recebido consultas de algumas pessoas, tanto locadores como locatários, como pessoas que estão comprando e vendendo imóveis, porque o que está acontecendo com bastante frequência é que as pessoas acham que o simples fato de estar acontecendo essa pandemia é justificativa para não cumprir o seu contrato, né? Então, eu vejo assim, as pessoas trocando mensagens, o locatário mandando mensagem para o locador, dizendo, em vista da pandemia, eu vou deixar de cumprir, eu vou suspender o cumprimento do contrato de locação que a gente tem vigente entre nós. Eu agora, essa semana, acompanhei uma negociação da venda de um imóvel com uma incorporadora, e a incorporadora não é uma incorporadora grande, mas é uma empresa bem estruturada, e ela mandou uma mensagem, lá um e-mail para todos os vendedores, os terrenistas, dizendo que estou suspendendo o cumprimento do contrato, sem estipular prazo, sem estipular se vai retomar as negociações, e que prazo, que valor, como é que vai ser conduzida essa negociação. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe uma interpretação muito equivocada por parte das pessoas das verdadeiras consequências dessa pandemia. É um caso muito sério, eventualmente ele pode ser declarado por meio de um processo como um motivo para você não cumprir ou não cumprir integralmente o contrato, mas é muito perigoso você submeter ou deixar que essa decisão seja tomada por um juiz, porque existem conceitos jurídicos muito importantes, como a força obrigatória de cumprimento do contrato, a estabilidade das relações jurídicas, que vão fazer com que o juiz tome muito cuidado ao proferir um tipo de sentença dizendo assim, olha, vou excluir essa tua obrigação de fazer um determinado pagamento ou vou flexibilizar. Agora, especificamente a sua pergunta, eu queria dizer o seguinte, essa é uma realidade nacional, inclusive acho que foi muito considerada, teve esse projeto de lei 1179 apresentado, que foi aprovado, agora me parece que até ontem não tinha sido sancionado pelo presidente, e que esse projeto originariamente suspendia o cumprimento das obrigações de pagamento de locação durante um período. E um dos grandes motivos, que eu acho que foi corretamente entendido, foi de não se aplicar essa possibilidade de simplesmente deixar de pagar um aluguel, justamente porque traz consequências muito complicadas. Existem muitos locadores que dependem dessa renda até para manter a subsistência da sua própria família. E também, não vi muita gente discutindo isso, mas a gente que atua no mercado percebe, né? Existem empresas cuja atividade justamente são empresas
de patrimônio imobiliário, né? Imagine se todas as empresas, de repente, ainda mais tiverem a aguentar essa consequência de sofrer uma grande inadimplência por parte dos seus locatários, né? Isso vai trazer, obviamente, uma consequência, vai repercutir e economicamente seria muito complicado. Queria fazer só mais uma colocação. Sim. Posso fazer? Claro. Porque eu vejo as pessoas se colocando nessa posição de flexibilizar as obrigações de fazer o pagamento dos aluguéis, contando que vão ter um benefício por parte do Poder Judiciário. Mas existe uma questão que eu não vi ninguém discutindo até hoje e eu gostaria de alertar as pessoas, que é o seguinte: os contratos de locação, normalmente, têm algum tipo de garantia. Por exemplo, se houver uma possibilidade de se flexibilizar o cumprimento de uma obrigação num contrato de locação por parte do locatário, eu não creio que essa mesma flexibilização seja atribuída ou seja conferida, por exemplo, para o fiador. Então, o locatário, quando ele se arvora nesse direito de deixar de fazer um pagamento ou de espontânea, por iniciativa própria, querer decidir qual o valor que ele vai pagar, quando ele vai retomar o pagamento, ele está colocando em risco o fiador. Porque essa questão da impossibilidade econômica momentânea de fazer o pagamento, eu acho que ela não pode ser aplicada para o fiador, porque ele é um garantidor. E essa questão não pode socorrer ele. Então, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado. Estou fazendo essa prevenção para os locatários, para que também prestem um pouco atenção nessas relações de locação e na necessidade de se chegar a uma solução amigável para todos. Doutor Benci, e se essa garantia vem do seguro-fiança, vem de uma seguradora? Então, eu entendo que o seguro-fiança não vai poder alegar que vai deixar de cumprir essa obrigação de garantidor que ela tem por conta da pandemia. Então, o seguro-fiança vai ter, eu não vi nenhuma decisão contrária, vai ter que cumprir aquela obrigação, aquela garantia que ela teve que fazer. Isso pode trazer consequências para o locatário. Ele acha que está isento, que está garantido. É a mesma coisa que a pessoa que prestou uma caução, passou 3 meses de caução numa locação, e acha que vai simplesmente não pagar. Bom, eu acredito que se ele não conseguir fazer um acordo, é sempre recomendável, ele corre o risco de perder essa caução. É uma coisa que ele tem que pensar também. Doutor Wagner da Costa, uma pergunta aqui da nossa audiência, o Geraldo do Embu, deve ser Embu das Artes, como fica o direito de quem já tinha um evento ou uma viagem comprada antes da quarentena e que não poderá realizar? Olha, ele tem que se socorrer ao direito do consumidor, porque ele está dentro da relação de consumo. Então, ele tem o direito de ressarcimento disso, porque tem previsão legal no Código de Defesa do Consumidor. Agora, lógico que as despesas, alguma coisa que ocorreu para poder fechar esse contrato, pode ser descontado, mas ele tem o direito de ressarcimento porque, até por causa dessa pandemia, por causa de uma situação, de caso até fortuito, né? Entende? Então, o consumidor tem esse direito do ressarcimento. Isso tem previsão legal no Código de Defesa do Consumidor. Sim. Doutor Arada, a nossa audiência aqui do Instagram, o Ricardo Mendes está lá e pergunta o seguinte: após a pandemia, a prometida reforma tributária será tratada com mais urgência ou será definitivamente engavetada? Aliás, não é só a reforma tributária, falávamos antes disso de reforma administrativa, outras coisas que vinham na esteira também, né? Agora o cenário político ficou bastante complicado, né? O acirramento dos ânimos entre os governadores, prefeitos e os membros da Câmara. E o judiciário não interfere nessas reformas, mas, em todo caso, traz também o seu reflexo à medida que ficou uma relação estremecida entre os poderes. Então, ficou bastante difícil. Mas tem que o governo federal encetar, tomar a iniciativa de fazer pelo menos uma mini-reforma no âmbito interno, não é? Simplificar, mas simplificar sem complicar, porque, em nome da simplicidade, as duas propostas em discussão estão trazendo uma complicação, estão colocando o sistema tributário nacional de cabeça para baixo, criando um novo tributo, cujo conceito tem por limite o céu. Ninguém sabe o que é operação sobre bens e serviços, né? E metendo uma alíquota uniforme de 25% sobre todos os serviços, produtos e mercadorias.
Nós, advogados, vamos pagar IPI, vamos pagar ICMS, vamos pagar PIS, vamos pagar COFINS. Não tem sentido isso daí. E diz... Doutor Arada, pois não. Qual é o exercício que vai precisar ser feito pós-pandemia entre os três poderes para que se coloque no devido trilho, novamente, o sistema de freios e contrapesos, depois de tanta discussão política em torno dessa história? Quebrar a harmonia é fácil. Restaurar a harmonia que deveria existir desde o começo leva tempo. Mas é preciso cada autoridade pública medir as palavras quando se refere a outra autoridade pública. Não é? O sujeito tem boca suja, tudo bem, mas ele tem que moderar essa linguagem. Então, tem que buscar um entendimento considerando que é a única forma de o país sair da crise. Não é? E para sair da crise, precisa fortalecer a economia. Se a economia vai para o brejo, o plano de atendimento médico hospitalar vai para a cucuia, porque sem recursos você não tem como curar os doentes. Você verifica, Mauro, que 50 mil pessoas doentes do câncer tiveram cirurgias suspensas ou consultas adiadas sine die. Então, estão morrendo muita gente. Quando acabar a pandemia, você vai ver estatística de morte por vítima de câncer. Não estão sendo atendidos. 100% da rede hospitalar pública está direcionada ao combate ao coronavírus. Não pode. Tem que haver um planejamento para atender a globalidade dos pacientes. Certo. Doutor Benz, pergunta aqui da nossa audiência. A Fátima está em Planalto Paulista. Que é uma questão referente ao aluguel, né? A queda no movimento de um negócio, ela dá um exemplo aqui, uma loja de autopeças, um posto de gasolina, de combustível, causada pela pandemia, pode ser argumento para uma renegociação de aluguel? Bom, pode ser um argumento, mas eu digo assim, hoje o que a legislação que rege as locações, a Lei 8.245, ela não faz uma menção específica nesse tipo de situação, pandemia, caso fortuito, força maior, enfim, cumprimento oneroso de um contrato. Isso não existe na lei de locação. Para isso, teria que ser aplicado o Código Civil, e existe uma prevalência da lei de locação sobre o Código Civil. Então, ela vai poder usar esse tipo de argumento, mas ela vai ter que utilizar esse argumento, eventualmente, ou numa negociação, que faz todo sentido, e se ela não conseguir utilizar isso, ela vai se submeter a um processo. Ou ela vai ter que ingressar com um procedimento para pedir uma adequação do aluguel, ou ela vai ter que responder um processo previsto na lei, que seria provavelmente uma ação de despejo. E aí vai ficar submetida à interpretação do juiz. O juiz vai entender que essa pandemia é um motivo suficiente para flexibilizar ou para deixar de cumprir o contrato, ou se não. Então, é um risco muito grande. O senhor acha que daqui para frente, não só em relação aos aluguéis, todo contrato em qualquer área daqui para frente vai começar a prever situações e eventos fortuitos? Alguns contratos prevêem, por exemplo, no caso de você comprar um imóvel numa incorporação, imóvel na planta, ele já tem uma previsão legal também, uma certa tolerância no período de conclusão das obras. No caso desse, se fala em 180 dias, né? Existe essa previsão legal para você flexibilizar o contrato. A questão é que cada contrato vai ter que ser interpretado e cada situação é interpretada na sua própria configuração. Então, na lei de locação não existe essa questão. Ela é perfeitamente legal, pode ser alegada, mas é um risco muito grande. Mas a sua preocupação é que não deixe chegar no juiz, que a negociação seja o caminho para um bom acordo. Eu acho que a recomendação que eu poderia dar seria uma para as pessoas, essa que você já começou a elencar desde o começo. Sempre que for possível, e na maior flexibilidade possível, fazendo realmente um esforço extraordinário, as pessoas têm que negociar. Realmente a situação é complexa, é complicada, ela é muito prejudicial. Não adianta as pessoas serem inflexíveis, por exemplo, o locador ser inflexível e permitir que o imóvel seja devolvido. Ele não vai ter possibilidade, provavelmente, de fazer uma locação, então ele também vai sofrer um prejuízo. Então, a flexibilidade e essa percepção de que a negociação é a melhor solução é super importante. A segunda coisa que eu acho super importante, só rapidinho, é que eu gostaria que o Poder Judiciário montasse uma estrutura para promover a negociação entre as partes, mas assim, de incentivar
de fazer grupos de apoio às pessoas, antes de fazer uma solução jurídica propriamente dito, antes de proferir uma sentença, fazer um esforço extraordinário, treinar mais conciliadores, criar mais grupos de apoio, incentivar mais esse tipo de negociação perante o Poder Judiciário, justamente para evitar que as coisas tenham uma solução jurídica por sentença. Doutor Benci, o senhor está com a palavra. Vamos aqui, então, partir para as nossas despedidas. Sua mensagem final em 10 segundos. Minha mensagem eu sou um grande crítico desse governo federal, eu acho que ele está devendo uma atuação profunda, uma atuação eficiente. Um problema da natureza como nós estamos vivendo não pode ser solucionado com brigas, com desentendimentos, com discussões entre os poderes. Eu acho que tanto na questão de saúde quanto na questão econômica ele está devendo muito. Doutor Wagner da Costa, 10 segundos para a sua despedida. Olha, minhas considerações finais para que o presidente da República precisa olhar mais pelos problemas nacionais, não ficar cuidando de problemas pessoais, inclusive numa reunião tão importante daquela, ele estava preocupado com os problemas pessoais dele e da família dele, e não com a população brasileira. E eu quero deixar meu agradecimento aqui a todos os nossos ouvintes, a você, Mauro, a Zenilda e a todos aqueles nossos colegas que participaram da banca. Meu muito obrigado por ter me dado esse espaço nesse dia de hoje. Doutor Décio Policastro, 10 segundos para a sua palavra final. Uma satisfação de estar mais uma vez com vocês e com os colegas Wagner, Benci e Kiyoshi Arada, e lembrar ao presidente da República que não existe democracia sem imprensa, porque essas críticas desairosas à nossa imprensa não trazem nada de bom. Muito obrigado pela participação. Esse seria o nosso último assunto, que acabou não dando tempo de a gente entrar, né? O Grupo Bandeirantes, a Folha de São Paulo e o grupo da TV Globo suspenderam a cobertura no Palácio do Planalto em razão do que tem acontecido lá, as hostilidades e às vezes até agressões contra jornalistas. Mas não vai dar para a gente debater esse tema. Doutor Kiyoshi Arada, a sua palavra final. Mauro, muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate ao lado de 3 ilustres companheiros de profissão. A minha mensagem no sentido de que a pandemia deve ser urgentemente despolitizada, passar uma esponja em tudo aquilo que aconteceu até hoje e voltar o seu presidente da República a passar a coordenar as ações de combate à saúde, à pandemia, e, ao mesmo tempo, fazer um esforço para voltar a fazer a economia crescer. Muito bem, muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, em nome de toda a equipe, de toda a nossa equipe de produção. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, no apoio da nossa sala de videoconferência o jornalista Ricardo Godoy, a direção geral do Gente que Fala do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.